Começa agora o podcast Agro e Prosa, com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio, de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Márcio Bonin, que é médico veterinário e diretor de operações da Conan. E o tema da nossa entrevista será suplementação proteico-energética dos animais a pasto. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Divino. O prazer é todo nosso, poder participar com vocês aqui do seu programa. Muito obrigado. Você está falando de onde, Márcio? Estou hoje em Boituva, São Paulo. O que é que tem de bom para fazer em Boituva? Olha, além da Conan, tem aqui, nós temos paraquedismo, tem balonismo. Boituva é a capital nacional do paraquedismo. Inclusive, fica bem em frente aqui a nossa unidade aqui. A Conan de um lado, a Castelo Branco, da rodovia, e o paraquedismo do outro lado. Eu perguntei, não foi à toa, não foi proposital, porque eu já tinha ouvido falar de Boituva e com certeza é um lugar que eu tenho que colocar aí para conhecer. E é bom ficar sabendo que vocês estão de frente aí, que a gente já só atravessa a rodovia e vai tomar um café. Com certeza. Para quem tem coragem, é um lugar excelente para divertir. Me conta da Conan. Quem que é essa empresa? Há quanto tempo que ela existe? Quais são os produtos que ela disponibiliza no mercado? A Conan, ela está no mercado como Conan desde 2004. Ela foi fundada em 2004. Né? Mas ela vem do grupo Maná, né? Maná S.A. Então, quando teve a venda da Maná, os acionistas recompraram a divisão Nutrição Animal e a outra divisão de genética, do gado Lengruber. E aí se fundou a Conan. Né? A Conan hoje tem 3 unidades fabris, né? Então tem Boituva, São Paulo, que é a nossa unidade principal. Temos Campo Verde, no Mato Grosso, e São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Nós atendemos o país todo, do Rio Grande do Sul a Roraima, e um pouquinho aí de exportação também. Muito bom. Nós vamos falar hoje de suplementação, mas eu quero fazer uma introdução com você aqui, perguntando o seguinte: como é que se faz um plano de alimentação dos animais a pasto? Olha, um plano de alimentação está sempre muito ligado à realidade da fazenda. Então, existe o arroz-feijão, né? Existe aquele lá que já está taxado, né? Então, nas águas, mineral, na seca, proteico. Mas isso daí já é muito, vamos falar assim, é muito superficial. Todo plano de suplementação, ele precisa de alguns dados para ser tomada a decisão. O primeiro deles é saber onde o rebanho está e quais os objetivos que você pretende com esse rebanho, né? Então, no caso de um gado de recria e engorda, é preciso botar uma data de validade no boi. Né? Então, eu sei que essa boiada minha que eu tenho hoje aqui, eu quero matar aqui 5, 10, 20 meses. Né? Então, isso é importante, é saber onde nós estamos, para onde nós queremos chegar. Né? E assim funciona para todo o rebanho. Eu imagino que deve ter uma fonte mais barata de alimentação para bovinos de corte, né? Qual que é essa fonte, Márcio? Divino, essa sem dúvida nenhuma é o pasto. Né? Então, a fonte mais barata de alimentação, sem dúvida nenhuma, é o pasto. Né? Então, sem pasto, um pasto bom, a gente não faz nada. Com o ruim também a gente mais faz um pouquinho, também continua fazendo o que precisa, né? Mas aí vai requerendo mais investimentos. Mas, de toda forma, assim, o pasto é a fonte de alimento mais barato que existe, é isso que nos posiciona no mundo aí como grandes exportadores de carne bovina. Então, isso que nos dá competitividade e que traz um diferencial também para a nossa carne. O Brasil, durante muitos anos, teve pastos muito ruins. Eu acho que essa realidade está mudando, mas ainda tem muito pasto ruim, não tem, Márcio? Olha, os pastos, a pecuária tem se transformado muito, né? Então, a gente ainda tem muito pasto ruim. A gente tem dados aí que, por esses motivos de não adoção de tecnologia, não é que não existe tecnologia hoje, tecnologia tem de sobra, né? E é muita tecnologia. O Brasil é pioneiro nesse tipo de tecnologia de suplementação a pasto, de tecnologia de pastagens, de manejo, né? De recuperação de pastagens, né? Mas muitos não se atinam para isso e, infelizmente, a cada hora, mais ou menos os dados aí que a gente tem, que é 1,8 pecuaristas saem da atividade no Brasil.
mas ainda assim existem bastante pastos degradados, né? E por um motivo simples, porque não se cuida do pasto, né, que é a fonte principal. Né? Quando você deixa de cuidar do pasto, seus desempenhos vão cair. Então, o pasto em si ele é uma cultura, né? E essa cultura ela precisa dos seus cuidados, né? Senão ela vai substituindo. Você pega um pasto de boa qualidade no início de como foi feito lá atrás, 30, 40 anos atrás, eram pastos de excelente qualidade, no mesmo local que hoje a gente tem pastagens degradadas. Então, as forragens mais exigentes deram lugar, depois de 5 ou 6 anos, a uma menos exigente, e assim essa também foi dando lugar a outra menos exigente ainda. No caso, no começo era tudo colonial, né? O pessoal falava colonial. Depois do colonial já veio o braquiarão, depois veio a braquiarinha, depois veio o midícula, depois veio o gramão, e aí você já não consegue mais ter muita coisa, porque só foi tirado, não foi reposto nada desse solo. Mas custa muito caro cuidado de um pasto para que ele tenha uma qualidade excepcional? Olha, a gente sempre fala assim, ó, pasto você tem que cuidar sempre, é que nem carro, né? Se você vai fazendo as manutenções dele de rotina para não quebrar, o custo é barato. Preventivas, né? As preventivas, né? Então o custo é barato. Você sempre vai tirando um pouquinho do bolso e aquele carro vai andando e vai te respondendo na melhor performance dele. Agora, se deixar estourar, deixar fundir o motor, aí o desembolso é grande, né? Mas a gente fala sempre assim, ó, quando você faz o custo-benefício desse tipo de ação de cuidar de pasto, né, de adubar um pasto, ou simplesmente você corrigir o solo para que os nutrientes fiquem disponíveis, né? Muitas vezes você tem até alguma coisa disponível no solo ainda, mas ele está indisponível. Então, uma boa parte dos solos aí com uma calcárea-ação, aí você já revigora esse pasto, sabe? Então, com fertilizante barato, aí você dá uma levantada nele. Mas se você deixar estourar, você fala assim, não, agora eu vou ter que reformar, começar do zero, passar 4, 5 grades aqui para plantar, para corrigir, para adubar, para vir outro pasto, vai ficar caro, né? Então, é por isso que as pessoas acabam saindo, porque aí sugou tudo que tinha e não devolveu nada, né? Mas quando você mantém o pasto produtivo, enquanto você tira aqui, você consegue manter 5, 6 unidades animais por hectare, no pasto degradado, você, vamos falar assim, você não põe meia unidade animal. Então, a diferença é de 10 vezes, né? E quando você tem um pasto adubado, fala assim, eu não vou fazer muita coisa. Meus animais vão ganhar, vamos falar, são 5 animais ganhando em torno de 500 gramas. Então, eu estou colocando por hectare 5 quilos. Né? Quando eu coloco no pasto degradado para ganhar 500 gramas, eu vou estar botando 250 gramas por dia, né, por hectare. Eu preciso de 2 hectares para me dar meio quilo por dia. Então, é uma conta assim, que não justifica muito, para não fazer muita coisa de suplementação. Aí, se eu lançar a mão de suplementação, essa diferença vai muito além desses números que a gente falou. Mas qual que é a interferência da qualidade da forragem no ganho de peso do animal, principalmente no período da seca? Legal. A forragem, ela é como qualquer ser vivo, né? Ela nasce, cresce, amadurece e senesce, morre, né? Então, na época da seca, a gente tem o quê? Essa pastagem, ela vai amadurecendo. Então, como todo ser vivo, a natureza é inteligente. Na época da seca, o que ela fala? Ó, vai faltar água, né? E pode vir uma geada, pode vir um calor intenso, então ela vai se lignificar. Então, o que ela tem, ela se protege. O processo de lignificação, que é de proteção da célula, reforça as paredes da célula, para que ela não perca os nutrientes e não perca a água. Então, a qualidade dessa forragem cai. Por que cai? Porque o boi ele não consegue ter acesso aos nutrientes que esse alimento deveria ter, né? Então, diminui o conteúdo celular, que é onde tem proteína, uma série de coisas, e principalmente falta muita proteína nesse pasto. Quando falta proteína, Divino, para o animal em si, ele diminui a população bacteriana, porque o combustível para as bactérias, para elas se multiplicarem, é o nitrogênio, é a proteína. Então, faltando proteína, você diminui a população bacteriana. É a mesma coisa se diminuir o exército. Né? Diminui o exército de bactéria para combater um alimento, para digerir um alimento que já tem uma qualidade ruim.
Então, a performance do animal, ela cai muito. Uma coisa que a gente sempre fala que é um ponto de medida bastante legal para seca é as fezes, né? A gente olha o esterco do gado e vê que na seca, nas águas, ele é molinho. Faz aquele vulcãozinho, vai caindo assim, vai fazendo um vulcãozinho com um buraquinho no meio. Na época da seca, ele vira como se fosse um salsichão, né? Bem ressecado, escuro, né? Com síbalas. Então, o animal come menos, passa menos pelo intestino, e aí ele defeca menos. Assim, por consequência, se ele comer menos, ele está ganhando menos peso ou até emagrecendo. Além do peso que ele deixa de ganhar, existem outras consequências, em termos, por exemplo, da saúde do animal? Com certeza. A gente está falando muito de ganho de peso, né? Mas isso daí se implica também na fertilidade das vacas, né? Na composição corporal do animal e implica na saúde. Toda vez que você tem uma alimentação deficitária ou tem um prejuízo na sua nutrição, de forma geral, ele acaba comprometendo o sistema imune, né? Então, todo animal, qual seja ele, um bovino, um ovino, um equino, o seu próprio ser humano, se comer mal, ele vai adoecer. De certa forma, ele é prejudicado, né? Ele fica exposto às doenças de forma geral, né? Vírus, bactérias e fungos. Bom, levando em consideração tudo que você disse, então, ver se eu entendi correto ou se eu, de repente, não entendi certo. A qualidade dessas forrageiras, ela melhora, então, na época das águas. É isso? Sim, sim. Durante o período de chuvas, ela tem o quê? É o período de máximo crescimento dela, de máximo vigor, né? Então, que ela produz mais massa, que ela tem uma qualidade melhor, que as células, o capim é mais molinho, né? E mais acessível, tanto para o boi quanto para as bactérias, né? E aí sim, esse animal passa a comer mais, tem uma população maior de bactérias no trato digestivo dele, né? Principalmente no rumen, ele vai acabar comendo mais e, consequente, disponibilizando mais nutrientes para o animal ganhar peso, reproduzir e ser mais saudável. Você havia falado lá atrás, você usou até uma palavra difícil, que eu não me lembro que palavra é essa, que a parede celular, ela ficava mais rígida no período de seca. Então, no período das águas, essa parede está mais acessível para que esses nutrientes sejam absorvidos pelos animais. Qual que é a palavra que você disse mesmo? Eu não me lembro. Essa é a parede celular que tem lignina, né? É um processo de lignificação. Olha que palavra maluca. É difícil essa, é difícil. Imagina uma laranja, né? Aquela laranja da casquinha fininha, né? Certo. A laranja da casquinha fininha que você pega ela assim com canivete, você vai puxando, ela vai saindo assim, só fica os gominhos da laranja. Uhum. Essa é o pasto das águas, essa é uma célula de um capim do período de chuvas. Agora você pega a laranja cascuda, né? Que você tira a casca dela e ainda tem uma camada grossa daquele branco que fica entre ela e o gomo, sabe? Então fica aquela casca grossa. Essa casca grossa é o capim da seca, é o capim lignificado. Então é muito mais difícil acessar o conteúdo da laranja. E a mesma coisa para o animal, ele é difícil para as bactérias. É difícil a bactéria chegar no conteúdo da célula que ela precisa chegar e aproveitar os nutrientes. Só para ser bem didático mesmo, quando você fala de bactérias, essas bactérias são bactérias do bem, não é isso? Sim, todas as bactérias. Explica um pouquinho sobre essas bactérias aí, qual que é a função delas, como é que elas trabalham? Legal. Bactérias, elas têm dentro do rumen, na verdade, a gente tem ali, aquilo lá é uma câmara de fermentação. O rumen, o famoso bucho do boi, né? Em todo lugar, a gente tem bactérias para todo tipo de coisa, né? Então, tem para digerir proteína, tem para digerir celulose, tem para digerir amido do milho, tem para digerir um monte de coisa. Dependendo do que vai lá para dentro desse rumen, é o tipo de bactérias que a gente vai ter predominância, né? Então, são boas bactérias. Mas, como todo lugar, sempre tem gente boa e tem gente ruim, certo? Tem uns que vão para trabalhar e tem outros que vão para atrapalhar. Até no bucho dos bichos. Tem demais, né? Então, tem aquelas que vão para ajudar, que vão para fazer uma boa digestão, que é aquelas que fornecem a energia para o boi, que a gente chama de ácidos graxos voláteis, e tem aquelas bactérias ruins que vão para atrapalhar, para competir com as boas, para não deixar elas trabalhar, né? Essas bactérias, elas são bactérias de um grupo que fazem uma ação de digestão semelhante à putrefação, né? Então, o que ela produz são coisas ruins.
né? Então, todo lugar você tem as boas e tem as ruins. Quanto pior é o alimento, pior é a condição, as bactérias ruins passam a predominar, né? Quando você tem uma condição melhor para as boas se desenvolverem, a gente tem uma condição melhor também de produção de energia, né? Produção de ácidos graxos. Mas também dentro dos suplementos a gente tem alguns artifícios para controlar essas populações de bactérias, né? Então, para deixar só as boas, não deixar aquela atrapalhando. Parece aquelas obras que a gente tem em rodovia, né? Que um carro, um trabalho e 5 olha, né? Do mesmo jeito no mundo. Entendi. São essas bactérias ruins aí que fazem o aumento de gases nos animais? Também, né? Também. As bactérias, de forma geral, elas produzem os ácidos graxos, né? Que são de boa qualidade. Tem bactérias metanogênicas, né? Essas bactérias aí a gente procura sempre diminuir a população delas. Vamos falar então dessa tal de suplementação proteica. Ela ajuda a aumentar o consumo dessa forragem e também a digestibilidade dela? Sim. O que acontece? Assim, vou falar assim, de forma geral, lembra da história assim, de quanto mais eu como, mais eu engordo. Quanto mais eu como, mais eu ganho peso, né? Ixi, essa é uma verdade verdadeira, viu? Essa é a verdade. Então, é uma coisa complicada, né? Todo bicho bonito é bicho gordo, né? Mas só o ser humano que tem que ficar magrinho e bonitinho. Mas, assim, essa questão da suplementação, o que ela faz? Ela corrige alguns níveis de nutrientes que a forragem ela passa a ter deficiência, né? Então, ele precisa, vamos supor assim, para ser um pouquinho mais didático, a gente precisa de um prato de arroz, feijão, uma salada e um ovo todo dia, né? Para ficar bem alimentado, ficar bem, vou falar meio quilo disso daí, meio quilo dessa mistura. Eu preciso disso daí todo dia. Isso não muda para mim no verão ou no inverno, né? Eu preciso desse prato de arroz, feijão todo dia. O animal é da mesma forma. Então, se eu quiser que ele se mantenha, eu preciso dar o prato de arroz, feijão com bife e salada para ele todo dia. Né? Não é porque o pasto seca na seca que ele vai diminuir o requerimento dele. E da mesma forma, se eu der 2 pratos de arroz, feijão com ovo e salada, ele vai ganhar mais peso. Certo? Correto. E se eu der metade do que ele come, ele vai ganhar menos peso. Né? Então, essa é a máxima da natureza. Então, o capim, como ele funciona? O animal ele não tem condição de escolher isso. Ele vai escolhendo as folhinhas de melhor qualidade, mas chega algumas épocas do ano que ele não consegue mais ter esse perfil de seleção, né? Porque ou o capim está todo ruim, né? Ou eu tenho uma fase que eu tenho muito gado disputando o mesmo capim, então ele é obrigado a comer um pouco de talo. Então, o capim sempre tem folha, talo, que é a parte do meio, né? Que a gente fala assim, aquele talo molinho e folha, ou só talo puro. Quanto mais gado eu ponho no pasto, quanto mais eu aumento a pressão de pastejo, eu vou forçar meu animal a comer de tudo. Ele vai selecionar menos, né? Então, a qualidade desse alimento também reduz. Então, o que acontece? Para o animal comer, para o animal engordar, ele precisa comer. A forragem, ela tem, vamos falar assim, a alimentação a pasto, a gente tem um fenômeno que é o efeito do enchimento, né? Então, é diferente você comer um alimento muito, vamos falar assim, muito leve. A gente costuma falar de um alimento leve, né? Então, se eu pegar um prato de macarrão de 1 quilo, eu como um prato de macarrão de 1 quilo num tapa, né? Agora, se eu pegar um prato de 1 quilo de feijoada, a coisa fica diferente. Então, se eu comer 1 quilo de macarrão na hora do almoço, provavelmente na janta eu vou chegar já ao bocado de fome. Se eu fizer uma boquinha antes. Agora, se eu comer 1 quilo de feijoada na hora do almoço, à noite eu vou estar lembrando de feijoada arrepiando, não vou querer nem ver ela perto de mim. Exatamente. E funciona a mesma coisa. Quanto pior a qualidade do pasto, eu vou ter um fenômeno vou falar assim, de menor digestão desse capim. Ele fica mais parado ali dentro do rumen do animal, né? E o animal passa a comer menos, porque a gente tem o efeito de enchimento. Então, quando ele vai comendo talos e partes menos digestíveis da forragem, ele vai permanecendo mais tempo do rumen desse animal. Por quê? As bactérias demoram mais tempo para digerir. Por que elas demoram mais tempo para digerir? Porque a qualidade é pior, porque tem menos nitrogênio. Se tem menos nitrogênio circulante lá, eu estou diminuindo a quantidade de bactérias que estão ali trabalhando.
e com isso diminui a taxa de passagem desse animal, ele demora mais tempo para comer. No resumo da história, né? Quando eu faço a suplementação proteica energética, eu estou complementando a proteína que está faltando na pastagem, né? Estou complementando alguns outros elementos com um pouquinho de energia para que essas bactérias continuem a atividade delas. E mesmo tendo uma forragem de pior qualidade, elas conseguem continuar digerindo porque tem bastante bactéria ativa, né? Tendo mais bactérias ativas, mesmo na presença de uma forragem de menor qualidade, esse animal continua a ganhar peso ou até aumentando o potencial de ganho de peso dele, de acordo com a quantidade de suplemento que ele come. Pois é, mas se na época das águas, na época das chuvas, o pasto está melhor, o animal vai ter uma melhor digestibilidade, para que então que vai se suplementar? Tem plano para tudo, né? É aquela história lá, lembra que a gente falou no começo, que fala assim, ó, eu preciso saber de onde eu estou para onde eu vou. Se eu quiser que meu animal ganhe 500 gramas por dia, eu vou dar um suplemento mineral. Se eu quiser que ele ganhe 650, eu vou dar um proteico energético, um proteico de 1 grama. Se eu quiser que ele ganhe 800 gramas, eu vou dar um proteico de 3 gramas por quilo. Se eu quiser que ele ganhe 1 quilo por dia, eu vou ter que dar um de 5 gramas por quilo. Né? Então, tem remédio para tudo. Então, quem vai determinar isso é o produtor. Né? A velocidade com que ele precisa que esse animal chegue. Né? Sempre associado à questão do pasto. Quanto mais animais ele tiver no pasto, numa mesma área, quanto pior for a forragem, mais eu vou ter que lançar a mão de uma outra suplementação para manter essa taxa de ganho do animal. Então, quer dizer que existe uma quantidade ideal de suplemento a ser fornecido para esses animais? Com certeza. Né? Então, a gente tem, de acordo com o objetivo do cliente. Então, ó, quanto que eu preciso ganhar? É aquela continha, a continha assim, a continha do padeiro. Sabe aquela continha que a gente faz no papel de pão, no guardanapo do boteco? Ó, eu vou lá, eu preciso chegar, vamos supor que eu tenho um animal, nós estamos hoje aqui em novembro, né? Se eu pegar aqui e falar, eu preciso matar esse animal, abater esse animal em fevereiro, eu vou saber que eu tenho, vamos falar, 90 dias de trato, né? Eu vou olhar para o meu animal, eu preciso matar ele com quanto? Eu preciso matar com 540. Ele está com quanto hoje? 440? Eu tenho 100 quilos para ganhar em 90 dias. Isso quer dizer que eu preciso ganhar mais de 1 quilo por dia, né? Aí eu falo assim, opa, meu pasto, como que eu vou fazer? Se eu preciso ganhar 1 quilo por dia, qual tipo de suplemento que eu vou usar no meu pasto que vai me permitir ganhar 1 quilo por dia? Nesses 90 dias, né? Esse é o ponto. Então, a gente vai modular. É a mesma coisa que eu colocar o remédio para cada tipo de coisa que eu preciso, né? Pois é, então aí vem outra dúvida aqui na minha cabeça. Quando é que essa suplementação proteico-energética é vantajosa? Olha, sempre, quando a gente fala, o pessoal fala, poxa vida, mas que nem você falou, tem um pasto de boa qualidade, está chovendo, o pasto está verde, por que eu vou colocar um suplemento aqui por que eu vou investir agora? Porque é o melhor custo-benefício, é a mesma coisa que empurra o carro na descida, ele embala rapidinho. Né? Então, eu vou precisar de uma menor dose de suplemento, um menor investimento, mas eu vou ter um retorno muito alto. Né? Então, para você ter uma ideia, se eu pegar um suplemento de 1 grama por quilo na época das águas, eu vou proporcionar ganhos aqui em torno de 650 a 700 gramas numa braquiária comum. O mesmo suplemento de 1 grama no período de seca, ele vai me dar no máximo 150 gramas por cabeça dia, na média da seca. Né? Então, é a mesma dose de suplemento, né? Mas são 2 suplementos, vamos falar assim, de mesma dose, mas nas águas eu consigo ter um benefício muito maior. Por isso que a gente fala de suplementar nas águas. Então, o que eu tiver que fazer é dentro das águas. Na época da seca é bola de segurança, sabe? Eu vi o que eu preciso ali, porque o investimento é maior, o retorno é menor. Para as propriedades que realizam confinamento, existem vantagens também da suplementação? Com certeza. Por quê? Todo animal ele parece uma máquina, né? Então, quando a gente leva um animal no suplemento proteico energético durante as águas, para chegar lá para março, abril, prender o animal no confinamento, eu vou botar muito mais carcaça nesse animal, né? Meu ganho é mais gordo, né? Daqui para frente. Então, além de eu colocar mais peso, muda a composição do ganho que eu tenho no animal.
E o animal ele é programado também para produzir determinado nível. Então, por exemplo, se meu animal vem ganhando aqui 6 meses, 7 meses, 500 gramas, eu vou ter que colocar ele no confinamento, eu vou ter que ter um período de adaptação. Não é só período de adaptação de bactérias. Então, eu vou colocar ele no confinamento e vou formular a dieta para ganhar 1,6 kg. A mudança é muito drástica. O pessoal fala, mas tem que adaptar as bactérias. Na verdade, não são as bactérias, porque muda o metabolismo do animal. Então, para eu fazer isso daqui, eu preciso começar devagar, fazer essa adaptação devagar para quê? Para que ele adapte, primeiro, parede de rumen para absorver os nutrientes, parede de intestino para absorver os nutrientes. Eu preciso aumentar o tamanho do fígado para estar apto para receber essa carga de nutrientes, aí também metabolizar isso daí e distribuir para o organismo. Então, eu tenho que a gente fala de componentes não carcaça. E o pessoal fala, puxa vida, eu não vou suplementar agora porque eu chego no confinamento e tenho um ganho compensatório. Né? Esse ganho compensatório praticamente é tudo víscera, que vai tudo para o chute do frigorífico, ele não pesa isso. Então, se eu vou fazendo uma suplementação gradual ao pasto, levando o meu animal mais preparado para taxas maiores de ganho de peso, quando chegar no confinamento, ele já está preparado para aquela dieta. Então, meu tempo de adaptação é menor, ele vai estar pronto mais cedo para absorver aquela dieta rica. Fora que 1 kg de ganho de peso no pasto é muito mais barato que 1 kg de ganho de peso colocado no confinamento, né? Por conta das características e tudo mais, e até por conta do próprio peso do animal. Né? Bom, no primeiro momento parece, então, que ele vai ter mais custo, mas se ele for analisar ao longo do tempo, ele terá menos custo em função do ganho de peso, é isso? Com certeza. Quanto mais você aproveitar o alimento barato que é o pasto, dinamizar ele, você vai estar promovendo ganhos mais baratos e vai melhorar o custo da sua arroba engordada a pasto. É no pasto que você dilui o custo da arroba. Então, você compra uma arroba cara, você produz no pasto barato e, se precisar, no final, você vai empatar no confinamento. Então, no final da história, você só tem um ponto de ganhar dinheiro, né? Que é das 7 até as 14 arrobas. São 7, 8 arrobas aí que você vai botar no pasto, que você tem que diluir aquelas que você comprou, pra você empatar no final aquelas que você vai engordar para levar para o frigorífico, que essas daí são arrobas caras mesmo. Falar, mas eu vou fazer a pasta, mas é cara do mesmo jeito. Né? Então, a gente tem que olhar. Então, a hora de investir são nas arrobas potencialmente de maior desempenho, maior, como que a gente fala assim, me fugiu a palavra aqui, né? De maior eficiência. Perfeito. Ô, Márcio, foi bom. Acabou que eu esclareci um monte de dúvida. Para mim ficou bem claro, e eu acho que ficou bem claro também para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Obrigado aí pelas explicações, por esse tempo tão precioso que você disponibilizou aí para mim, para a minha audiência. Eu que agradeço. Se tiver mais alguma dúvida, alguma necessidade, tanto eu como toda a equipe da Conan está disponível, né? A gente começa a falar, é um tempinho curto, mas a gente fala, e às vezes acaba não querendo falar tudo que a gente gostaria, né? Mas se ficou alguma dúvida, se não foi claro em outra questão, pode contar com a gente. Fica tranquilo que você vai voltar aqui para mais prosa comigo, tá bom? Um abraço para você. Um abraço. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Márcio Bonin, que é médico veterinário e é diretor de operações da Conan. Olha só, uma empresa tão importante, ele trouxe uma história bacana aqui da Conan para a gente. E nós falamos a respeito da suplementação proteico-energética de animais a pasto. Você gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, já deixa um like aí para nós, já compartilha com outras pessoas. Gente, informação só tem valor quando ela é compartilhada. Se você assistir, gostar e deixar quietinho aí, você não vai ajudar outras pessoas. Então compartilha também, tá bom? E o mais importante de tudo, você quer que nós continuemos a produzir vídeos com material de qualidade? Se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a próxima prosa. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.